Olá, boa noite. Eu sou a doutora Sumika, sou médica geriatra da Guki Geriatria e estou começando aqui mais uma live. eh, Hoje muito especial em casa, eu estou aqui no consultório, na clínica para poder receber bem vocês. E a nossa convidada não é convidada, é de casa, é a Marisa, que é a nossa maior participante aí das nossas lives. E hoje ela vai falar sobre algo que ela enfatiza muito sempre nas nossas conversas, inclusive nas nossas lives, participando aí, escrevendo e comentando, que é o prazer nas atividades diárias. Então a Marisa é a nossa interlocutora que vai ser muito bacana. Vocês vão ter muito prazer em ouvi-la também. Quem nunca ouviu vai ver como ela fala de maneira adequada. Adequada, acho que é uma palavra ruim, mas de maneira agradável mesmo. Tá? E vai ser. Espero que a gente aprenda a aumentar o prazer nas atividades cotidianas. Marisa já está na área, ela já deve pedir para participar. E eu lembro a vocês que nós somos uma equipe multiprofissional, com 10 profissionais entre geriatras, terapeuta ocupacional, psicóloga, fonoaudióloga e fisioterapeutas. Estamos aqui para cuidar da saúde dos idosos da sua família. Nós temos também visitas domiciliares, se for difícil a mobilidade para o idoso da sua família, e até mesmo se o idoso da tua família está internado e você precisa de uma opinião, de uma segunda opinião, a gente pode ir, ou até mesmo acompanhar e cuidar dessa internação. Estou chamando aqui para compartilhar a tela. Enquanto a gente aguarda, então, só lembrando, nós ficamos na Bela Vista, em São Paulo. Acho que ela entrou. Tá rolando um barulhinho aqui. Você já está me Tá sem... ouvindo? Eu tô vendo desde o início, mas Tá. Aqui me consta conectando. Eu tô te ouvindo, só falta mostrar você. então. E vai aparecer. Boa noite a todos que estão entrando. Obrigada por estarem conosco aqui. A gente já vai ter a imagem da Marisa, a gente já começa essa nossa conversa. A voz a gente já tem, né, Marisa? Isso, a voz tá entrando, eu acho. Tá. Aqui me consta como conectando ainda. E vamos batendo um papo, mesmo que as pessoas não nos vejam, a gente. Ixi, agora caiu tudo. Marisa, você faz um favor, você solicita novamente para participar da live para a gente continuar? Então é isso. Bom, enquanto a Marisa faz a solicitação, eu vou colocando aqui algumas dúvidas que a gente recebe e que às vezes vocês têm da maneira de atender, né? Normalmente, um paciente precisa de um acompanhamento médico e a partir daí se percebe a necessidade dos outros acompanhamentos multiprofissionais. E eu Ixi, continuo tentando aqui a Marisa, tá? Então, enquanto a imagem da Marisa não aparece, eu vou comentando aqui, estava comentando, Marisa, né? Acho que você ouviu, sobre a forma da nossa atuação. Então, um paciente, muitas vezes, ele precisa, vamos supor, um paciente que está muito, muito forte, muito rígido e de repente cai e fratura um fêmur. Possivelmente no pós-operatório, normalmente tem que se operar essa condição, no pós-operatório ele vai precisar de um fisioterapeuta. Tá? Então, ele tem essa orientação, a gente tem o fisioterapeuta aqui na nossa clínica, é a Mami, e ela pode atendê-los. Então, é só entrar em contato conosco, perguntando pelo trabalho de fisioterapia que a gente indica a Mami. Da mesma maneira, se há indicação de fonoaudiólogas, se em algum momento se percebeu a necessidade de fonoaudiólogas para sua família, a gente também agora.
Agora com o celular da filha, né, Marisa? Ah, sim. Como é que você sabe? Porque o pedido entrou como MEI. Ah, sim, ok. Então, pronto. MEI, obrigada. Salvou nossa vida. Então, tá bom. Então, vamos conversar? Vamos lá? Falar sobre como aumentar o prazer nas atividades cotidianas? Isso, vamos começar. Então, tá bom. Marisa, é, a gente, a gente tem um desafio, né, no dia a dia, de estimular os idosos a serem mais participativos de algumas coisas. Não são todas as famílias, honestamente, que passam por esse desafio, mas é muito frequente que a gente convide nossos pais, nossos avós, para passear ou para algum evento social ou algum evento festivo, eles neguem isso. Isso quando a gente fala no dimensionamento mais festivo, mais lúdico, né? E frequentemente eles se recusam. E aí a gente tem uma saia justa, cria chateação. Ah, meus pais são desanimados, eles não querem fazer nada, a gente se esforça, mas eles nunca querem nada. E, e isso é um ponto importante que a gente como geriatras e gerontólogos para que essas pessoas tenham atividades lúdicas e de prazer no dia a dia. Eu queria conversar com isso sobre você. Como você enxerga o que é essa recusa e como a gente deve interpretá-la? Será que a culpa é deles ou é nossa? Então, e o que a gente pode fazer do nosso lado? Esse é o ponto principal, né? Eu tô vendo que você deve estar com um pouquinho de interferência, né? Eu vou colocar um fone de ouvido aqui. E aí, Eu acho que está cortando um pouco, né? tá cortando? Para mim tá, não dá para saber. Vamos ver como é que você tá indo aí. Eu coloquei um fone de ouvido para ver se Certo, melhora a comunicação. Mas me conta o que você acha, tá. Marisa. Então, bom, boa noite a todos, né? Primeiro, eu acho que em algumas situações realmente a gente tem uma dificuldade, né? Muitas vezes desse idoso participar de algumas situações, mas às vezes eu penso que quando está já nessa situação, acho que a gente tem que ficar um pouco mais preocupada realmente, né? A família, ou as pessoas que acompanham, né, esse idoso, porque ele se recusar, né, a um convite, a uma saída, o que eu vejo assim, tem uma parcela, né, desses idosos que também falam um pouco o discurso contrário, né? Quando a família às vezes está numa rotina tão do dia a dia, cheio de ocupações e responsabilidades, que às vezes eles vão ficando restritos àqueles cuidados básicos, né? Sentindo até falta, né, de atividades um pouco diferenciadas, né? Então eu acho que quando tem essa situação em que há convites, né, há uma oportunidade de fazer uma atividade diferente e eles se recusam, eu ficaria mais ainda preocupada, né? E aí eu acho que muitas vezes essa família já está numa situação em que a gente pode até lembrar daquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? Então acho que às vezes pode estar já numa situação um pouco mais delicada que esse idoso acaba não ouvindo o filho ou a filha, não acaba se encantando também por um convite de um neto ou de uma neta, né? Então, eu acho que essas situações, muitas vezes, requer realmente a ajuda, né, de profissionais, porque uma pessoa que não é da família, que não é desse contexto do dia a dia, pode começar a fazer esses convites para esse idoso, e muitas vezes esse idoso, essa pessoa pode até responder por por uma atitude mais responsiva mesmo, né, reativa, né, a doutora ou doutor está me pedindo, está me sugerindo, eu vou fazer.
E aos poucos ele vai, na vivência da experiência, ele vai percebendo que é uma experiência interessante, que é uma experiência que traz prazer, que traz uma satisfação, e isso pode desencadear algumas transformações, algumas mudanças, né? Acho que eu penso um pouco isso, né? Entendi. E Marisa, essa pergunta primeira foi proposital porque eu trago aqui um raciocínio que nós todos temos como filhos e como pessoas de que o prazer vem muito de eventos especiais. E, na Sim. verdade, Uhum. tem tudo a ver aqui com a pergunta da Camila, que, na verdade, o prazer não advém necessariamente de coisas especiais. Onde está o prazer do dia a dia? Então, primeiro eu queria, então, que você me falasse o que você pensa sobre essa dualidade da gente, e talvez desse erro da gente achar que o prazer está em atividades extraordinárias, versus o dia a dia. Sim. Então, acho que é um pouco o que eu falei. O dia a dia, ele é repleto de exigências, né, para essa família. E além das exigências do dia a dia, tem ainda essa preocupação a mais com a saúde, né, do seu pai, da sua mãe, do seu avô. Então, acho que no cotidiano de uma família, muitas vezes esse prazer que poderia ser vivenciado em pequenas situações, mesmo dentro de casa, vai ficando um pouco distante, né? E aí também o idoso ele vai encontrando, vivendo uma situação em que ele vai se isolando, apesar de estar em contato, né, diariamente com as pessoas da família, e aí quando vem um convite, né, uma chamada para um evento especial, ele também ele não vê muito sentido, né? Ele acaba ou ficando um pouco constrangido, ou não se sentindo muito animado, muito motivado, né, para realizar esse passeio, né, ou ir para uma festa, ou ir ao encontro, né, de familiares, né? Então, eu acho que é um desafio para todo mundo encontrar esse prazer nas atividades do dia a dia, né? E não só em alguns eventos especiais, né? Como se fosse um exercício diário de encontrar uma beleza, né? De encontrar um bem-estar, né? Nessas atividades que são aparentemente muito simples ou muito fáceis. Acho que a gente já conversou, né, na outra live também um pouquinho sobre isso. É muito difícil, enquanto a gente não enfrenta uma dificuldade, pensar que levar, né, uma comida, o garfo até a boca, poder ir até a pia e se servir, né, de um copo d'água, de um suco, poder escovar os próprios dentes, poder arrumar a própria cama. Então, são atividades que a gente faz de um modo, muitas vezes, automático, e que não são valorizadas porque parecem fáceis, parecem muito comuns, né? Atividades que quando a gente não consegue fazê-las, aí sim a gente começa a ver essas atividades de uma outra forma, né? E quando, né, uma pessoa consegue, diante das dificuldades, realizar alguma dessas atividades que popularmente ou para a nossa sociedade são vistas como muito simples, um encantamento, né? É uma descoberta, é uma satisfação de poder fazer sem depender de ninguém, na hora que você quer, com o seu próprio corpo, né? Mas, assim, só pensando um pouquinho nessa palavra, né? O prazer, para mim, é um termo assim um pouco difícil, né, de definir. O que seria prazer para cada pessoa, né? A gente pensa num certo bem-estar, numa alegria, numa sensação boa, né? Numa satisfação de uma necessidade, né? Mas eu fico pensando sempre que as experiências que nos preencham, que seria isso? Todo mundo vive num dia a dia repleto de exigências sociais. Desde que a gente nasce,
você vai sendo até de certa forma formatado, né? Você é colocado numa certa forminha, né? Se a gente pensar em alguns autores, o Lacan já dizia que a nossa vida, a primeira página da nossa história, ela é anterior ao nosso próprio nascimento. Então, quando a gente nasce, a gente já tem meio que um lugar de expectativa e de coisas a serem feitas, né? E de como fazer nesse mundo. Então, encontrar experiências em que a gente possa de fato fazer a partir, né, daquilo que somos é uma tarefa dificílima, porque você tem que primeiro descobrir quem você é, independente do que as pessoas querem que você seja, e bancar, se posicionar e ir atrás dessas experiências, né? Então, eu acho que é um desafio para o nosso, para todo mundo, né? Até para ter uma vida um pouco mais saudável, apesar de tantas dificuldades que a gente vem enfrentando, né? Principalmente esses últimos meses aí, né? Então, acho que é um pouco isso, é poder descobrir, né, em quais experiências você consegue realizá-las independente de exigências externas, né, que você consegue realizar a partir daquilo que você realmente é, mas que também seja reconhecido pelo externo. Porque, por exemplo, sei lá, vamos pensar numa situação prática, né? Uma paciente que eu acompanho, né, uma senhora que eu acompanho, ela falou, já não é uma vez só que ela falou, que a experiência que ela estava tendo em pintar que era muito importante para ela. Ela fala até um pouco baixinho, parecendo que não quer que a família escute. Ela fala assim, Marisa, você sabe que isso aqui, aí ela aponta, né, para a pintura dela, isso aqui mudou a minha vida. Isso aqui me faz muito bem, né? E aí ela dá uma olhadinha assim para o lado, né, para ver se o familiar escutou. E depois ela até complementa, porque às vezes não tem com quem conversar. E olha só como as coisas se associam. Muitas vezes eu realizo essas atividades com essa pessoa em silêncio, até para poder focar a atenção, né, perceber, né, o quanto ela está atenta à atividade dela ou atenta aos sons externos, né, ou se ela tem uma atenção que se perde, né, durante as atividades, e não, ela consegue se concentrar. Então, ela fala, né, o quanto é bom conversar, mas não necessariamente eu estou conversando com ela, né? Mas eu acho que é esse reconhecimento, né, de você poder fazer algo que te satisfaz, que te traz um prazer, né, um bem-estar, e ao mesmo tempo, se passa uma pessoa do lado, um familiar, se vem uma pessoa de fora, faz um comentário, observa, ou seja, essa atividade ela é reconhecida socialmente. Né? Então, acho que você pode transitar, né, nessas situações e poder ter essa satisfação, esse prazer, né? Não E sei que se deu para... bacana. Muito, muito, Marisa. E é tão bom sempre conversar com você, porque você toca um cerne de algo fundamental que a gente vivencia, que é a nossa cegueira na melhor intenção de entender que o idoso é um indivíduo que tem desejos e tem os seus próprios prazeres. Então, essa manifestação empoderada de si mesmo acontece para o idoso desde que ele esteja com uma cognição que o permita, né? Mas isso acontece, inclusive, com a cognição não preservada, muitas vezes, né? Quando o idoso já não tem um raciocínio tão claro. Mas o desejo é muito forte, a manifestação pessoal do que ele é, de como ele quer se manifestar, isso é muito forte a vida inteira, seja em que condição de saúde ou doença ele esteja, né? Então, Marisa, eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente conversou 2, 3 semanas atrás sobre comunicação. Como você acha que nós podemos ser agentes para os nossos pais, para os nossos avós, tios, tias, de que o prazer deles seja reconhecido e manifestado com mais frequência? Você diz assim, como que a gente pode, algumas dicas, algumas orientações, ou como que a gente pode fazer isso na prática, seria?
Eu acho que é mais uma questão até de reconhecimento, Marisa. Eu acho que é como a gente pode juntos enxergar com eles, construir essa imagem do prazer. Porque Uhum, culturalmente também, né, Marisa, essa é uma, a nossa já não digo, a gente já está mais velhinha, mas a nossa geração abaixo da gente vive pelo prazer. O prazer é um uhum, grande guia das decisões dessas gerações mais novas. E que é absolutamente, foi absolutamente negado para gerações dos idosos que a gente cuida agora. Ninguém decidiu nada por prazer. Decidiu por necessidade, o que o sustentava a família e tudo mais. E como fazer com que essa pessoa que sempre escolhe pelo que é certo, pelo que é mais honesto, pelo que é mais econômico, pelo que é mais certo, sim. decidir e manifestar o prazer. É isso que eu estava pensando de você nos Sim. ajudar. Eu penso assim que eu acredito que sempre há tempo para viver uma experiência com essa beleza que eu falo, né? Com esse encantamento durante esse momento em que você está fazendo alguma atividade. Então, sempre há tempo para viver isso. Então, nesse sentido, se de repente algum familiar tem alguma ideia ou utiliza, né, um certo tempo do seu dia a dia para perceber isso, né, e propor coisas para o seu pai, para sua mãe, propor uma experiência, às vezes, é o que você falou, diferente. Né? Diferente porque a gente vai vivendo nesse dia a dia, não percebe, ou porque é de uma geração em que as respostas que a gente dá para a sociedade às vezes pesam mais do que os nossos desejos, as nossas necessidades internas, né? Mas eu acho que sempre há tempo, né? Eu fico pensando se um filho, né, com seu pai, ou um neto com seu avô, de repente tem a oportunidade, né, pela ideia de um ou de outro, aí eu acho que geralmente é a ideia do mais novo, né? Por uma ideia dessa pessoa mais nova de experimentar uma experiência diferente com seu pai, com seu avô, com a sua mãe, de repente esses valores que esse idoso, que essa pessoa mais velha tem, eles são transformados porque a experiência ela vai ficar marcada, né? A experiência ela vai ficar marcada com essas sensações boas, com essa ideia de que é possível, ou com essa associação, puxa, eu nunca vivi isso, mas que interessante, né? Ou foi meio estranho, mas eu gostei, né? Eu vou contar uma experiência, por exemplo, pessoal. Como eu sou neta de japoneses, eu também já nem sei se é um mito ou é algo mais fundamentado, mas eu ainda acredito que tenha um pouco na cultura japonesa, um certo distanciamento corporal, né? Não sei agora, no Japão do século XXI, mas eu acho que ainda tem uma questão do corpo aí que é até interessante para estudo, né? Então, eu tinha uma vivência com os meus pais que não era muito de uma proximidade corporal. E depois da perda, né, da minha mãe, eu já sentia, acho que essa necessidade, mas eu não sabia por qual caminho efetivar essa experiência. E aí, depois da perda da minha mãe, eu provoquei essas experiências contínuas com meu pai, né? Sobrou para ele, né? É o que ficou. E eu puxava ele para um abraço. Os primeiros eram meio esquisitos, né? O encontro de corpos meio mais parecido com umas trombadas, né? E com algumas recusas, algumas resistências, mas eu fui insistindo. E hoje em dia isso é muito mais fluido e é uma experiência muito prazerosa, é uma experiência que marca. Então, pode ser um abraço, mas também pode ser, vamos andar de caiaque, ou vamos, sei lá, vamos para a praia. Eu nunca fui para a praia com o meu avô, quem sabe vamos agora, né? Ou então vamos andar de bicicleta. Então, acho que são várias experiências que a gente
pode provocar e pode experimentar a qualquer momento, claro que com segurança, dentro das possibilidades, das capacidades e limitações de cada pessoa, mas eu acho que sempre há tempo para mudanças, né? Acho que se a gente acreditar nisso, acho que a gente se mantém, eu sempre falo, né? A gente se mantém vivo até a hora da nossa morte, né? Que acho que essa é uma meta importante para todos nós, né? E, ao menos eu quero estar viva, né? Na hora que eu me for. Então, acho que é um pouco isso, né? Que lindo, Marisa. E acho que tem uma beleza também da gente aprender a reconhecer o que vai no coração do idoso também. Né? Você construiu essa relação pelo desejo que você teve em relação ao seu pai, que é uma coisa que a gente não sabe fazer bem muitas vezes, né? E eu estou levantando esse outro lado que a Camila acabou de comentar, quando a gente não consegue enxergar o desejo que vai no coração do idoso. Né? Então, por exemplo, a gente prepara a atividade e tudo mais, como a Camila estava pontuando na nossa fala inicial, e o idoso não quer. E a gente tem que lidar com a nossa frustração de ter feito isso. Eu já passei bastante por isso também, viu, Camila? E a Leilen também está colocando aqui uma coisa bem bonita, que ela percebeu que a mãe dela adora ser filmada, fotografada. Então, estimular isso. Talvez a gente não percebe o que é positivo, o que brilha os olhos do idoso, e às vezes, em vez de fotografar, filmar, a gente quer levar para passear na praça, e ela não quer isso, né? Então, essa dualidade de construir o que você quer ter de prazer pelo que você deseja e pela ótica do idoso. O que ele enxerga, o que ele quer trazer de prazer aflorar na vida dele, né? Sim, eu acho que nas relações familiares, não pensando na relação terapêutica, mas né, de um profissional com um idoso, mas nas familiares, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque está em jogo as nossas necessidades, enquanto filha, neta, né, filho, neto, né, e as necessidades desse idoso. Então, acho que tem, né, um olhar para aquilo que a gente necessita, mas também é importante a gente ter essa sensibilidade de perceber o que esse idoso tá tentando nos comunicar, tá tentando dizer, né, do que ele precisa, né? Então acho que é um pouco mais, é uma situação um pouco mais delicada, né? Por isso que eu brinco, o santo de casa não faz efeito, porque as coisas ficam misturadas, né? O desejo desse familiar mais jovem e as necessidades, né? E o desejo percebido, né? No idoso, né? Então acho que a gente tem que muitas vezes parar e observar e às vezes a gente está tão tomada por culpa, por responsabilidade, por necessidade de cuidar, de dar conta, que às vezes a gente atropela mesmo, né, a situação. A gente vê frequentemente familiares que respondem, né, pelo idoso ou se adiantam em algum movimento de pegar um objeto, ou de providenciar alguma coisa, se adiantam no próprio movimento corporal e não deixa o idoso, né, no seu ritmo, responder ao mundo, né, a situação lá que tá convocando ele para algum tipo de ação, de atividade, né. Então é complicado porque existem vários fatores aí que permeiam essa relação familiar, né, várias exigências, responsabilidades, né, e às vezes a gente, como familiar, não percebe mesmo, né, é um pouco E eu difícil, né? fico pensando enquanto você fala sobre o peso do dia a dia, né, que você já mencionou algumas vezes, e de fato é algo muito marcante, né, quando a gente vê a gente que convive com frequência com famílias que cuidam de idosos, eles têm sempre a nossa mais profunda admiração, porque é um trabalho hercúleo, é um trabalho enorme cuidar de um Sim, idoso. Mesmo que ele não tenha uma dependência física muito grande, a preocupação é muito grande. E o que dirá de um idoso que não consegue se alimentar, não consegue se banhar, não consegue se vestir, né? E o que eu fico pensando é que quando nós temos bebês,
a gente é capaz de se esforçar para criar o prazer em rotinas de cuidado. E talvez o aspecto bonitinho, gostosinho, fofinho do neném ajude muito, né? Mas existe prazer nessa rotina de cuidado. Mas na do idoso, nem sempre o entendimento de cuidá-lo é prazeroso, né? E na verdade, talvez não seja, é fisicamente demandante, né? Sim, Você acha sim. possível que a gente mude o nosso mindset, o nosso, como a gente enxerga isso, para criar prazer na rotina, mesmo que pesada? Eu acho que a gente teria que, né? Seria desejável que a gente conseguisse. Eu já ouvi uma pessoa, uma amiga minha me falar, né, de uma situação em que ela tem que cuidar da mãe, e na época mais crítica, eu estava cuidando de um bebê, né, da minha filha. E ela sempre fazia essa comparação, né? E ela falava que cuidar de uma criança, de um bebê, você vê a perspectiva futura. E de um idoso, você vê as perdas, né, crescentes, né? E claro, até o momento da morte, né? Então, acho que tem um pouco isso, como que a gente vê a morte na nossa cultura, né? Como que você, independente da cultura, mas pelo seu conhecimento, pelas suas crenças, pela sua vivência, vê a morte, né? Claro que fisicamente é diferente, né? Carregar um bebê, carregar um idoso para dar banho. Mas eu acho que fora, vários aspectos, né? Fora esse momento do desenvolvimento da vida, que um marca o início, o outro marca a proximidade do fim, e fora a questão do peso concreto, né? Eu acho que a dedicação, né, a devoção que a gente tem para um bebê, e deveria também ter essa devoção por esse idoso, né? Principalmente porque foi um idoso que sem ele você não estaria aqui, né? Então é uma situação difícil, mas é uma situação que eu acho que a gente poderia tentar ir mudando, né, percebendo como que a gente se relaciona com os idosos, tal qual a gente também se relaciona com os bebês. Mas aí também, pensando um pouco nesse início da vida, também não é só uma devoção prazerosa que a gente tem com os bebês. A maternidade também, ela não é essa experiência tão suave ou tão cheia de flores como a nossa cultura, né, acaba divulgando isso, né? É uma devoção que custa, né? Custa bastante, né? Custa horas de sono, né? Custa abrir mão de algumas atividades que você está fazendo, custa você se relacionar com outras pessoas, né? Com outros filhos, com colegas, amigos, com o marido, né? Com o companheiro, com a companheira de forma diferente, né? E com o idoso também, acho que a gente poderia pensar nesse sentido, né? Claro, eu tenho uma filha pequena, eu tenho o meu trabalho, tenho os meus amigos, tenho as minhas responsabilidades e tenho o meu marido. Mas também eu tenho meu pai, eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha avó, tenho o meu avô, né? Então, acho que esse equilíbrio, né, para a gente buscar na vida não é uma tarefa fácil, mas eu acho que é importante, Eu né? Acho que se a concordo. gente pensar Acho que em sim. toda a nossa história, né? Eu consigo lembrar de alguns idosos que tinham eu acho que é um mimo, é um privilégio, de serem mimados de maneira muito calorosa quando cuidados, nesse cuidado físico extenuante do dia a dia. Um deles, eu acho que a filha está aqui, a Ellen. Eu vejo muito carinho, muito amor, uma devoção assim que lembra a devoção que a gente tem com os bebês. A própria Ellen comenta isso. E eu lembro de alguns outros que recebem esse carinho, essa devoção. E eu acho que um sentimento muito comum a todos é a gratidão. Né? Normalmente são idosos que deixaram um legado de gratidão e de um grande amor por essas pessoas que os cuidam. Então, na verdade, acaba sendo um relacionamento construído ao longo da vida que retorna para eles.
Então, e mesmo que não tenha sido, também a gente vê pessoas que tiveram relacionamentos difíceis com seus pais e mesmo assim conseguem ter uma ótica muito carinhosa, muito positiva da rotina pesada do dia a dia, porque escolheram olhar com prazer isso que ocorre no dia a dia. E acho que muitas das vezes a gente consegue escolher olhar com prazer, mesmo que seja uma luta, assim como no começo o abraço com seu pai não foi fácil, foi meio torto, meio esquisito, depois foi incrível e tem sido incrível, eu acho que talvez nesse sentido, né? E aí, eu acho que a gente tem também uma linha muito bacana para a gente abordar, já que você, como terapeuta ocupacional, pode nos trazer isso que é o prático, né? A gente passou aqui nossos primeiros 30 minutos pensando nos conceitos mais fundamentais do que é o prazer, de como a gente reconhece o prazer nosso e como a gente pode reconhecer o prazer do outro. Mas e como é que a gente faz essa mágica acontecer no dia a dia, Marisa? Como eu falei, não é uma tarefa fácil, né? Porque vamos pensar numa família, né? Num contexto familiar. Às vezes, o filho, a filha, o neto, a neta, também estão nesse processo de tentar descobrir aquilo que dá prazer para essa pessoa e como encaixar essas atividades, como achar um tempo e um espaço para essas atividades no dia a dia, repleta aí de exigências sociais, né? Então, eu acho que se você fizer esse exercício com você, né, para si, né, você vai poder ajudar o idoso a também fazer esse exercício a partir da história dele, né? Quer dizer, o que ele já viveu, o que ele gosta, ou o que ele gostaria de experimentar. Um outro exemplo, né, prático, tem uma senhora também que eu tenho acompanhado ultimamente que, frente à pergunta, o que você gosta de fazer? Houve uma dificuldade muito grande dela encontrar a resposta, né? Então ela demorou para responder e depois ela circunscreveu o que ela gosta em atividades de limpar a casa. E foi uma mulher que tem uma história de trabalho, né? Uma história de várias gestações, de cuidado, de relações familiares, né? De muitos encontros. E eu fiquei pensando, né? Mas além do cuidado da casa, que realmente para algumas pessoas pode trazer muito prazer, o que mais, né? Ela poderia estar experimentando e descobrindo, né? Uma sensação de bem-estar, né? Então, eu acho que é experimentar, né? Então, se a filha, o filho, né? Esse familiar experimentar uma atividade com o avô, com o pai, com a mãe, e ver se gerou prazer, né, se foi uma experiência que deixou a pessoa mais tranquila, que deixou a pessoa motivada, né, inteira naquela experiência, né, conversar sobre isso, né, se não for esse tipo de atividade, pode ser uma outra, né, então acho que algumas histórias, né, dos idosos, nos apontam com mais facilidade para que tipo de atividade a gente pode viver novamente nesse momento. Né? São pessoas que têm, sei lá, histórias ligadas a, sei lá, um avô que foi fotógrafo quando mais jovem, né? Uma senhora que foi bailarina quando mais jovem, então tem a questão da música, da dança do corpo, né? Ou uma pessoa que gostava de pintar, né, ou gostava de cantar, ou gostava de escrever, né, tem uma senhora que eu acompanho que ela escrevia poesias, né, então eu acho que na história de uma grande maioria sempre tem uma dica ou outra que a gente pode pegar, né, esse conhecimento e colocar em prática no dia a dia, né, reserva um tempo, né, e um espacinho para experimentar essa vivência. E com Então, aqueles talvez, idosos, né? Sim, então, pode falar. talvez a gente tenha que ser um pouco investigador para a gente descobrir isso, né, Marisa? Talvez a gente tenha que cavocar um pouco a história de vida desse indivíduo para que a gente possa descobrir
Qual atividade, como é que a gente faz essa mágica acontecer? Então, o que vai trazer prazer, né? Eu não queria Se perder a conversar. chance de ressaltar o comentário da Line Dream, aqui que eu fixei, Ah, sobre ajudar as pessoas que dali. você falou, sobre ajudar as pessoas a reconhecerem a sua, os seus prazeres e eliminar a culpa, que é muito comum, né? Então, eu acho que existe todo esse... Tá dando muito eco, né? Acho que eu perdi uma palavrinha. Ajudar as pessoas a reconhecerem. O seu prazer, Ah, sim. né? Uhum. E às vezes a ajuda, como a Juliana, nossa geriatra, mencionou, às vezes acaba sendo o terapeuta ocupacional que ajuda a descobrir isso, né? Às vezes a gente ah, não conseguiu, né? E às vezes o profissional vem para descobrir isso, estimular. E às vezes não existem as defesas que se construíram ao longo do relacionamento para que esse profissional possa vir sem essas armaduras para que se descubra, né, Marisa? Sim, eu acho que em algumas situações realmente a gente tem que entrar em contato com o profissional. Eu sempre brincava, né, com os meus alunos que uma vantagem que o terapeuta ocupacional tem em relação às outras profissões, porque a gente vive várias desvantagens, mas uma vantagem seria que as pessoas não sabem o que é terapia ocupacional. Então, isso acaba ajudando a gente no sentido que a gente explica num primeiro encontro para a pessoa que é terapia ocupacional. Eu brinco com os meus alunos, a pessoa não entende muito o que a gente explicou, mas estabeleceu-se um compromisso, né, entre a pessoa atendida e o profissional. E ela vai descobrindo esse prazer, essa satisfação, ou, puxa, eu nunca pensei em fazer essa atividade, e como é interessante, ou como é gostosa, ou, nossa, eu nunca tinha visto ou tinha lido sobre isso. Então, a gente tem essa oportunidade de provocar novas experiências e ter um pouquinho menos de resistência, justamente porque não somos da família, né? Então, como você falou, não estamos marcados aí por várias questões aí que poderia levantar mais resistência, né, por parte desse idoso. E, ao mesmo tempo, esse idoso não sabe muito bem o que vai acontecer na terapia ocupacional, então ele concorda e vai indo, e nessa toada ele vai descobrindo sensações e experiências bastante marcantes e descobertas, né? E essas coisas são manuais, Marisa? Então, especificamente na terapia ocupacional, depende muito também um pouco do histórico de atividades do profissional, né? Então, particularmente, eu gosto muito de atividades com corpo, porque eu gosto da dança, eu gosto da música, e eu gosto muito da pintura, né? Então eu tenho muitos materiais, né, em relação a isso. É, Então acho que depende um pouco desse repertório. Por exemplo, a leitura já não é muito uma atividade que me encanta, né? Mas eu lembro até de uma colega terapeuta ocupacional que ela... Opa, congelou um pouquinho a imagem da Marisa para mim, para vocês também. Tava justo entrando no caos da amiga aí. Vamos dar um segundinho para Marisa voltar a contar o caos da amiga. Enquanto ela não volta, pelo menos para mim, eu vou ressaltando. Acho que ela saiu. Tá, vamos esperar ela pedir para entrar e eu vou. Pronto, já chamou de novo, então deixa eu colocar ela de volta. Caiu sim, viu, Maísa? Mas já tô colocando ela de volta aqui. Vamos ver ela aparecer de novo. Tá, enquanto a gente aguarda ela voltar, então eu vou mencionando a minha ótica como médica geriatra, de como a gente tem ganhos significativos com a terapia ocupacional. Então a gente trouxe muito o assunto do prazer, porque na verdade a gente mudou muitos conceitos
humano sobre como a gente ganha, como a gente ganha na vida em tudo, né? Não só experiência financeiramente ou constrói coisas. A gente vem de gerações dos nossos idosos que acharam que ganho era com sofrimento, com muita dedicação, com abdicação. Na verdade, a gente vê que mesmo essa geração perdeu por não dar valor ao prazer. E na terapia ocupacional, a gente tem a possibilidade de resgatar esse prazer. E os terapeutas ocupacionais são pessoas que entram um pouco no mundo lúdico, não só para reconectar o prazer, mas para recuperar funções, para recuperar capacidades que já foram perdidas. Então, a gente vai além do que é o prazer, sobre o idoso ser mais autônomo, ser mais independente. Né, Marisa, tá me ouvindo? Ah, eu tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo, eu tô. Não sei se o pessoal tá. E aí, a imagem não entra. Ai, mil perdões. Não, fica tranquilo. Será que o celular da MEI vai de novo? Eu estou É, contando, não sei se ouviu, eu estou contando o que, como médica, tenho tido a parceria com você de como é o trabalho de vocês, né? Então, então não estão vendo imagem. Você quer testar o da MEI? Senão a gente vai que vai na sua voz. A gente vai com o loginho da Goki aqui em cima e vamos ouvindo você. Acho que a Marisa saiu de novo. Acho que ela vai tentar com o celular da filha dela, da May, que é ótimo. Ajuda a gente no Instagram aqui. Então, enquanto ela não entra de novo, então eu vou adiantando para vocês. Então, a Marisa tem atendido alguns pacientes nossos de maneira bastante produtiva. Então, eu tenho, por exemplo, uma idosa que eu adoro, muito alegre, essa não tem problema nenhum de encontrar prazer na vida, mas que ela estava um pouco restrita dentro do repertório do que ela fazia no dia a dia. E a Marisa foi então ampliar o repertório de coisas que ela podia fazer no dia a dia e recuperar a sua condição física. Eita, Marisa, e aí? não, mil perdões. É que eu tava com o celular da minha filha, só que aí acabou a bateria. Desculpa, e o Opa, meu, não sei o que tá acontecendo. Tá tá, sem a imagem. tá. Então, Marisa, vamos fazer uma coisa? A gente segue aqui. Vai ser eu e todo mundo imagina que a Marisa tá aí pelo logo da Goki, tá? E a gente toca com a sua voz, tudo bem? Tudo ótimo, vamos tocando. Então vamos embora. Então vamos lá. Quer contar o caos da sua amiga? Nossa, agora até fiquei desconcertada aqui. Eu tava contando da. Nossa, eu perdi agora, me desculpem. Imagina. Vamos Era retomar? Vou te ajudar a retomar, que aí o caos da amiga a gente deixa para depois, mas é que eu acabei montando um outro raciocínio aqui sobre como é o trabalho de vocês, né? Que você estava falando que o pessoal não conhece muito bem o que vocês fazem e tudo mais. E eu contei aqui para o pessoal como eu, médica geriatra, tenho enxergado e beneficiado meus pacientes com o seu trabalho, né, Marisa? E aí, eu acho que a gente vai continuar agora. Marisa? Tá. Estamos de novo com problema técnico. Então, vou voltar a contar o caos da minha paciente. Então, a Marisa entrou para ampliar o repertório de atividades dessa paciente. De atividades do dia a dia. Ela tem uma cuidadora maravilhosa, uma família incrível, mas a Marisa trouxe uma amplitude de possibilidades de atividades do dia a dia que melhoraram a vida dela. Tá? Eu lembro que nós também. É verdade, né, Dialina? Não é fácil o que o computador faz com a gente. Nós também temos outros pacientes em comum. Outra que nós temos em comum é uma paciente que ela é uma das pacientes que tem problemas, dificuldades cognitivas. Ela tem um quadro de demência. E mesmo assim, a presença da Marisa traz um brilho incrível para a vida. Ela, antes do trabalho da nossa equipe toda, na verdade, não só a Marisa, como a Mami, como a Aline, nossa fonte,
Antes desse trabalho delas todas, ela era uma paciente. Depois delas é completamente diferente. E a paciente, ela adora as 2 vezes por semana que a Marisa vai lá para fazer as atividades lúdicas e muito voltadas à pintura, que é um território que a Marisa adora e domina muito bem, né, Marisa? Não tá ouvindo. Então, eu trouxe aqui exemplos para vocês de como a gente trabalha com a terapia ocupacional e como isso aumenta o prazer dos idosos no dia a dia. E, na verdade, quando nós profissionais de saúde, a gente entra na vida do idoso, na vida do paciente, de uma maneira nós também somos imitados e seguidos na nossa maneira de comunicarmos e ressaltar as positividades do paciente. Então, acho que também é uma característica da Marisa, que voltou, ressaltar a Ai, perdão. positividade na vida dos pacientes, não é de todos os terapeutas ocupacionais, mas a Marisa tem essa característica dentro da terapia ocupacional de trazer uma alegria, de trazer uma, uma leveza e um prazer para o dia a dia. E você voltou, Marisa? Eu estava contando os causos seu. Ah, certo. Agora eu lembrei da minha amiga, da minha Pronto. colega. Não, é que eu lembrei um pouco do assunto, né, que na prática. Aí eu lembrei de uma colega terapeuta ocupacional que ela foi atrás de se aprofundar um pouco mais na atividade de fotografia, porque um paciente dela queria viver essas experiências com essas atividades e ela não entendia quase nada da fotografia mais profissional. Ela foi estudar, né, foi pesquisar para poder propor esse tipo de atividade. Então, acho que vai um pouco, como estava falando, do repertório, né, de atividades do terapeuta ocupacional, e também, muitas vezes, você tem que ir atrás sobre aquela técnica ou aquela atividade para propor para o seu paciente, né? Teve teve um jovem, né, só para completar, um jovem que eu acompanhei, que eu fui estudar um pouco sobre jardinagem, mas eu fui estudar um pouco para poder propor essa atividade, porque ele tinha solicitado, né? Que Então, bacana, acho que é um pouco essa prática, né, do terapeuta ocupacional em relação às atividades mesmo, né, as técnicas. bacana. Eu acho uma injustiça, mas faltam 8 minutos para a gente terminar essa live. Então, a gente estava falando de repertório e tudo mais. Como a gente perdeu uns minutinhos aí nas conexões, eu queria que você resgatasse aí da sua memória 7 atividades que você fez com os seus pacientes, dando exemplos rapidinhos aí de que atividades geraram prazer e melhora funcional aí para eles. A gente tem pouquinho tempo aí. Então, 7 atividades que você fez com eles. Então, você me mencionou jardinagem agora. Você consegue me dar mais 6? Então, tá bom. Eu lembrei também de um senhor que eu acompanhei, que ele fez várias atividades com a técnica de mosaico. E para ele era uma situação extremamente nova, ainda mais sendo homem, e foi um trabalho muito bonito, em que ele pôde perceber o movimento do seu corpo, a recuperação também da arte física, né, da motricidade fina. Ele conseguiu novamente se alimentar com o lado preferencial dele, né, o lado dominante dele, ou seja, reviver situações que para ele eram muito difíceis depois que ele teve um AVC, né, um acidente Tá, vascular cerebral, né, ou que as pessoas chamam de derrame, né. Então tá. acho que tem essa experiência que foi bem marcante. Uhum. Precisa ser só com idosos, tem as pinturas, Pinturas, né, as pinturas, que são seu forte. e que essa senhora se identifica bastante. Uhum. Na verdade, assim, a pintura, ela me acompanha com vários clientes, né, com várias pessoas, né. E uma outra senhora que eu acompanho, eu propus
Tá dando para ouvir, né? Tá, Tá tranquilo. perfeitamente. Pessoa, eu propus também algumas técnicas de colagem, então, usando diferentes papéis e imagens, né, de revista, fazendo técnicas de colagem, que também ficou bem interessante, né? Já também experimentei com uma senhora a pintura em cerâmica, e que ela também é uma técnica um pouco mais difícil, mas ela sentou, né? E inclusive eu tô para entregar para queima, né? Eu fiz numa loja, né? Que vende esses produtos e que dá cursos. E aí eu preciso até entregar o que ela fez, né? O objeto que ela queima. Né? Eu trabalho também bastante, né? Que eu acho que os fisioterapeutas têm um conhecimento, né, bem aprofundado, mas especificamente esse senhor, ele queria que eu realizasse atividades, então a gente ia sempre na quadra e fazia atividades com bola e com o próprio corpo. É um senhor que teve cerebelar após uma cirurgia, né? Ficou com uma sequela. E aí, nesse cuidado, ele queria retomar um pouco esse condicionamento físico, o equilíbrio, né? Então, acho que são atividades que dão prazer, mas a pessoa também vai exigindo muitas funções do corpo, desde funções cognitivas, né, funções físicas, e tem aí esse cuidado, né, da saúde mental, da psique, né, de poder viver uma experiência prazerosa que dá esse bem-estar, né? Acho que é um pouco essas experiências, não sei se eu já falei às 6. Perdi a conta. Alguém que é bom de Oi? conta. Eu perdi a conta, alguém vai ter que contar pra gente se foram a 6. Mas tudo bem, mas é porque a gente Não, tô tem me só 3 minutinhos agora para encerrar a live. preocupada um pouco com o tempo. Então, eu acho que a gente podia ir para finalmente de qual que é a ideia que você queria deixar sobre como aumentar o prazer do dia a dia dos nossos idosos. Ui, agora tá cortando um pouquinho o teu som. Tá? Como você, o que você sugere, a tua ideia sobre como a gente pode ajudar nossos idosos a recuperarem um prazer perdido ou criarem um novo prazer no dia a dia? Alguma dica para convidar esses idosos, essas Na verdade, atividades? qual é a ideia? É que tá cortando o tom. Eu percebo, É. eu não consigo, porque isso depende da conexão de internet, né? Mas qual que é a ideia principal que você quer transmitir para que a gente seja agentes de aumento de alegria e prazer dos nossos idosos no dia a dia? Eu não sei se como cortou um pouquinho, mas eu acho que o que é de importante, que eu acho que a gente pode fazer esse exercício, é poder perceber, né, aquilo que te dá prazer, né, e ter um olhar um pouquinho mais menos atravessado pela correria, né, do nosso dia a dia para esse idoso, né, poder conhecer um pouquinho mais esse idoso em termos de atividades que possam lhe dar prazer, atividades que ele gostaria de experimentar. Se tiver também nenhuma sugestão, que tenha essa atitude mais ativa, né, esse familiar, e proponha, né, um momento de prazer com seu avô, com seu pai, com a sua mãe. Né? Acho que é experimentar. É experimentar ter um encontro um pouco mais com esse familiar idoso. Que bom. Marisa, obrigada. Acho que a palavra experimentar para mim ficou. Então, vamos testar umas coisas. Então, te agradeço de qualquer maneira. Lembra a todos, então, que a Goki Geriatria é uma equipe multiprofissional e a gente adora o que faz. Então, se o nosso trabalho e for útil para alguém, para sua família, entre em contato com a gente, tem as nossas informações. Se você quer só tirar uma dúvida, em responder também, colaborar como for possível. E continuem aí guardadinhos
casa, a gente tem uma perspectiva de que a pandemia melhore, mas por enquanto vamos com calma. Todo mundo em casa, aí dentro, tá bom? Então é isso. Marisa, boa noite, muito obrigada. E a gente se vê na semana que vem com outra live. A gente vai soltar Isso. semana que vem. Tá bom? Um